Oi, Rita. Boa Oi. tarde. Tá me vendo? Eu tô travada pra mim aqui. Tá gravado? Eu congelada. Eu tô congelada pra você? Não, tá aparecendo direitinho. E o pessoal que já entrou aí, tá ouvindo a gente bem? A imagem tá ok? A imagem tá ok, gente? A voz também? Tá dando pra ouvir bem? Que Então, eu então tô tá. travada. Eu tô me vendo travada. Então, Rita, vamos esperar mais um pouquinho, né? Pra dar o horário que a gente marcou com o pessoal. Mas É. é com grande prazer que a gente te recebe aqui, né? Enquanto estudantes da AGEPSE. E muito importante nesse dia, né, Rita? Do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, te receber enquanto enquanto conselheira, atuante nesse campo, né? Uhum. Então, posso ir apresentando, gente? Já tá ok? Tá Podemos bom. iniciar? Porque só tem uma hora, eles não vão esperar. Uma hora vai cair. Vai Então apresentando. vamos. Engraçado, eu É, tô congelada até agora pra mim. Mas é bom que eu não fico é, me vendo. pois é, eu Você não tá me sei vendo, arrumar né? isso, te confesso. Não, alguma coisa minha aqui. Mas o pessoal tá assistindo, tá me vendo direito? Então tá bom. Então vamos Tá lá. ok, gente? Então, a Rita Almeida, nossa convidada de hoje, né? Uma live à parte, que nós não temos costume de fazer na segunda-feira. Nossa live é sempre aos sábados, mas hoje é um dia especial, então a gente precisa falar sobre isso. A Rita Uhum. Almeida é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em educação, psicóloga clínica, trabalha na rede pública de saúde do SUS há mais de 20 anos. É professora de pós-graduação e conselheira do Conselho Regional de Psicologia Quarta Região de Minas Gerais. E aí toda essa experiência, toda essa carga, né, de experiência, de conteúdo, com 20 anos, é muito tempo, né, Rita? Muito tempo, 25 anos trabalhando na saúde E aí eu mental. acho que você pode começar a sua fala, né? Já temos 25 pessoas. Eu Então tá acho que bom. essa live vai ficar bem cheia, porque é um tema especial, né? Então, eu acho que você já pode começar a se apresentar, fazer suas considerações. Tá bem. Então, hoje, né, é um dia de luta antimanicomial bastante, vamos dizer, inusitado, né? Porque é como se nós tivéssemos, assim, de uma maneira bem pequena, né, experienciando a mesma coisa, né, que os doentes mentais experienciaram uma vez, né, no seu isolamento também, né? Quer dizer, Uhum, e é muito interessante, né, a gente refletir, né, de pensar que em algum momento, né, a gente pôde imaginar que isolamento social fosse tratamento de saúde mental para alguém, porque a gente agora está vendo na própria carne, sendo que a gente está isolado na nossa própria casa, né, num lugar supostamente seguro, né, relativamente familiar. uhum, Estamos isolados também, porque de uma maneira não compulsória, ou seja, a gente pode sair de casa de vez em quando, fazer uma compra, né? Quer dizer, não é um isolamento forçado e compulsório, né? Agora, a gente imagina uma pessoa acometida já de uma doença, né? Já fragilizada na sua saúde mental e ela é imposta a ela um isolamento social num lugar estranho, que é o manicômio, né? uhum. E que ela não poderia sair de jeito nenhum, né? Ela está submissa, submetida, né, a uma ordem, né, a uma disciplina e aos muros, né, do manicômio. Então,
eu acho que cada um nesse dia está podendo experimentar, né? Esse, esse isolamento social e entender um pouquinho só do que seria, né? De uma maneira bem diminuída do que seria o isolamento. Então, óbvio, né? Que isolamento social não é tratamento para ninguém, né? Nem para quem não está com a sua saúde mental comprometida, imagina para quem já está, né? Então, toda a luta antimanicomial foi nesse sentido, né? De entender e fazer a sociedade entender que o modelo manicomial não era um modelo interessante para tratar pessoas com transtorno mental, né? De que era necessário exatamente o oposto, né? Que é o que a gente está vendo agora, né? Como que o laço social, a relação afetiva, o nosso laço com as pessoas, como é isso que é o que mais nos faz falta, né? Nesse momento agora, né? É o que mais nos preocupa, né? É o que mais a gente busca na internet, né? Que é relacionar com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afeto, né? Então, a luta antimanicomial nada mais foi do que dizer o óbvio, né? Mas a gente precisou dizer o óbvio e, né, diante agora desse governo, a gente tem tido que dizer o óbvio mais ainda, né? Que a gente imaginou que essa era uma política superada, né? De que ninguém mais iria conceber o isolamento como medida de tratamento, mas a gente viu aí muitos retrocessos e que a gente está tendo que, de novo, trazer como perspectiva, né, das pessoas entenderem que isolamento social, reclusão, né, redução de laço social não traz. Pelo contrário, ele produz doença mental, ele produz sintomas. E aí, mas aí, por outro lado, também eu fiquei pensando, na hora que eu estava pensando nessa live, eu fiquei pensando o seguinte: nós da luta antimanicomial, né, a gente tem uma construção política que eu acho que pode nos ajudar, inclusive, a pensar esse momento agora que a gente está vivendo, né, que é o que a gente chama de pandemia e pandemônio, né, a pandemia de Covid e o pandemônio que são, né, vamos dizer, para ser bem assim delicada, né, os atrapalhados do governo. Diante dessa situação, né? Que a gente precisaria de um governo que tomasse algumas medidas, né? Que nos tranquilizasse e o que a gente vê é exatamente o oposto. Então, assim, é a primeira luta antimanicomial que a gente está defendendo que as pessoas fiquem né, no seu isolamento. É muito contraditório isso. Fiquei pensando muito isso, né? Em geral, a gente estaria na rua, né? Clamando as pessoas, né, para ir para a rua, do direito de ir e vir, né, do direito à liberdade, né, que são os dois aí, princípios fundamentais da luta, né, a questão do direito de cidadania e a questão da liberdade, e agora a gente está dizendo para as pessoas, não, que elas têm que se privar nesse momento, é preciso se privar da liberdade, é preciso reduzir a sua circulação social, porque nesse momento essa situação nos convoca. E aí eu fiquei pensando nessa contradição, né? E como que a gente poderia, né, pensar uma luta antimanicomial nesse dia dentro de uma pandemia, né? Uhum. E aí eu fui colocando aqui alguns pontos para me ajudar a me orientar. Então, de vez em quando eu vou dar uma lidinha aqui para eu. Então, assim, o Covid ele nos coloca nesse novo paradigma, né? Que é isso, né? Se a luta antimanicomial ela defende a questão da liberdade e do ir e vir em direção à vida, hoje a nossa defesa da vida é no sentido contrário. Quer dizer, para defender a vida, a gente está dizendo às pessoas que elas precisam, né, se cuidar. E aí a gente, né, consegue pensar como que essa ruptura, como eu disse, essa ruptura dos laços, essa ruptura dos nossos afetos, como que ela é para nós causa de sofrimento. Então a gente ficou nesse momento com muita angústia, né? Porque ao mesmo tempo a gente sabe que a nossa
diante de um vírus, né, que não se sabe ainda a vacina e o tratamento, que nos manter em isolamento é importante, mas ao mesmo tempo a gente deseja, né, a gente deseja estar entre as pessoas que a gente ama, a gente desejaria estar trabalhando, fazendo as coisas que a gente precisa fazer, ir na rua, fazer compra, né? E aí a gente também se depara com duas coisas que aconteciam dentro dos manicômios e a gente está vivenciando isso também, né? Como eu disse, o medo da restrição da liberdade e um outro medo, que era um medo muito presente nos manicômios, que é o medo da morte, né? Então, nós também estamos, né, em maior ou em menor medida, a gente está experienciando esse medo da morte. E não é um medo da morte qualquer, né? Porque, lógico que o medo da morte é um medo que está na nossa. Né? Quem está vivo, de algum modo, de algum momento da vida, experiencia o medo da morte. É o medo da morte absurda, a morte sem sentido, a morte violenta, né? É o medo da morte ruim, né? Vamos dizer, uma morte feia, né? Para usar um termo assim, para apelar para a estética. Então, é esse medo que a gente tem. Então, que eram as duas grandes questões, né, do manicômio, que era isso, a restrição da liberdade e a ameaça de morte, porque a gente sabe, né, e a morte real, não só a morte subjetiva, né, porque as pessoas entravam no manicômio e elas perdiam ali a sua subjetividade, então a morte subjetiva, né, mas a morte física também. A gente sabe que o manicômio matou, né, mesmo, de fato, muita gente. Não por acaso ele foi comparado, né, quando ele começou a ser desconstruído, né, na década de 60, 70 no Brasil, ele foi comparado aos campos de concentração nazista. E hoje a gente vai entender que não por acaso mesmo, assim, né? Vou trazer algumas questões que estão presentes para, né, hoje que a gente vai entender isso. A Daniela Arbex expõe muito bem isso no livro dela, O Holocausto Brasileiro, né? Eu acho que é Exatamente. um livro que todo mundo tem que ler para saber da história, o que aconteceu, para que isso não se repita mesmo, né? Isso. E é muito importante que você falar isso, né? Porque, por exemplo, você é de uma geração que não viu isso acontecer. Eu ainda assisti. Quando eu entrei na psicologia, Juiz de Fora tinha 7 manicômios, né? Então, eu visitei alguns, eu conheci, inclusive eu decidi, né, o que eu faria com a psicologia quando eu entrei no hospital psiquiátrico, eu decidi que eu não queria aquilo, né, que eu queria fazer uma coisa diferente. Então, a luta antimanicomial é a luta, inclusive, da minha profissão da psicologia, né, isso faz parte da minha história toda na psicologia. Então, eu vi isso de perto. Agora, tem uma geração que já pegou os manicômios praticamente todos desconstruídos, né? Mesmo os que existem ainda, não são aquilo que foram um dia, né? Então, hoje o Juiz de Fora, por exemplo, não tem nenhum hospital psiquiátrico clássico, né? Tem leito hospitalar para a saúde mental, que é outra coisa, né? Mas hospital psiquiátrico, manicômio, não tem mais. Então, assim, então é importante a gente ver esses filmes históricos, né? O livro, para entender que para ver isso de perto, né? E ver o que não se pode repetir e o risco que é, né? Mudar as políticas, né, e ter esse setor, como a gente está vendo agora nesse governo, né, quer dizer, uma promessa, né, de cuidar da saúde mental de novo, né, com leito hospitalar, né, como se isso fosse tratamento. A gente sabe que não funciona, né? Bom, e aí essa morte, né, que também se tornou muito próxima da gente nesses tempos, né? Porque a gente tem medo dessa morte mesmo, essa morte absurda, essa morte que vai nos assaltar assim, sem sentido, né? De repente eu tô saudável, de repente eu pego um vírus que me mata, né? E que não escolhe muito, né? Quem ela vai eleger, né? Tem toda uma teoria que tem algumas pessoas que são mais frágeis diante dele, mas não está se comprovando isso. É meio aleatório, assim, né? Então, a gente está experimentando, né, também nessa via essa perspectiva do manicômio, né, com a Covid. E aí, com isso a gente entende, né, e com todo
essa ameaça, essa dupla ameaça que nos coloca, a gente tem sentido, né? E isso, as pessoas que estão na clínica, os psicólogos, têm chegado isso para a gente está, a maioria em teletrabalho, né? Fazendo atendimento por meio virtual, né? Mas como que as pessoas estão angustiadas, como as pessoas estão trazendo, né? Esse momento nas suas análises, nas suas terapias, né? Então, isso é muito importante da gente entender, porque por mais que o sintoma, né, ele possa ter alguma causa de origem orgânica, né, a gente não nega o corpo, né, e a sua organicidade, mas como que a política da vida nos afeta? Como que a maioria dos nossos sintomas psíquicos, elas são efeito dessa política do afeto que está, né, numa sociedade, né? A política no melhor sentido do termo, né? A política no sentido dos nossos laços sociais, né? Inclusive Freud falava isso, né? Freud dizia que a maior causa de angústia na nossa, né, a maior causa de sofrimento para o ser humano são as nossas relações uns com os outros, né? Então isso é um fato, né? O nosso laço, o nosso impedimento para o laço é que causa grande sofrimento e isso causa sintoma, isso adoece as pessoas. Então, isso é muito importante, eu acho que esse momento a gente entender como que a política, né, dos nossos laços afetam a nossa saúde mental. E aí a gente tem essa questão, né, da lida com o medo. E aí, nesse momento, a gente está vendo como que a política manicomial se funciona e como que seria uma política não manicomial. E aí eu estou falando como se a gente pudesse transportar uma política manicomial e não manicomial para lidar com o vírus, entende? Uhum. Então, vamos supor que a gente vai lidar com a Covid, né, de uma forma manicomial, né? Que é um pouco, talvez, o que esse governo, o governo Bolsonaro tem trazido como perspectiva, né? Porque qual que é a estratégia do governo, se é que tem alguma, né? Primeiro é negar que exista, né? É uma negação, que é vamos dizer, a coisa mais forte na política manicomial é negar a loucura. Não, isso não existe, isso não faz parte do ser humano. Ser louco não é, essas pessoas não são humanas, né? Esse é o primeiro entendimento, né, com relação à loucura, né, que inclusive Foucault trata, né, isso de forma brilhante, né, quer dizer, a loucura não faz parte do ser humano, é alguma coisa estranha. Então temos que eliminá-la, né? Eliminar significa trancá-la em algum lugar onde ninguém veja, onde isso não exista para mim, né? Então, como se a loucura fosse estranha ao humano. Né? Então, existe o ser humano e existe o louco, que é outra coisa qualquer. Né? Então existe nesse modo, né, como o governo lida com a pandemia, um modo muito manicomial de lidar, que é isso. Ou eu nego, rejeito, né, que isso não existe, né, esse vírus não existe. E quando ele existe, o meu modo de lidar é matar ele. Quer dizer, eu tenho um remédio, que aí elegeu-se a tal da, né, o governo cismou com a tal da cloroquina, né? E aí é isso. Então, o meu projeto político para a Covid é criar um medicamento que mate o vírus. Pronto. Então, assim, é uma forma manicomial de lidar, ou seja, uma forma muito simplista, né? Uhum. Muito parca, que não nos deixa atravessar por esse momento, que pode ser um momento que nos faça pensar muito, né, Uhum. sobre a nossa forma de existência, como que a gente está, né, vivendo, que tipo de vida que a gente está levando, né? Em todos os sentidos, que eu vou falar um pouco, Uhum. né? Então, a gente percebe, né, diante do Covid-19, como que nós temos hoje uma política de governo manicomial, do governo federal, né? A gente tem visto municípios e governos estaduais, inclusive, fazendo um contraponto, né? Muitos estão fazendo outra coisa que não obedecer,
mas em termos de política nacional do governo federal, é uma política totalmente manicomial, de negação, de rejeição, né? E de eliminação, como se isso fosse a solução. Quer dizer, temos. Pode Que falar. vai, que vai bem contra aquilo que Franco Basaglia, quando da influência brasileira, da luta antimanicomial, que Início da Silveira colocou, né? E como que esse investimento, por exemplo, nas comunidades terapêuticas, que foi, né, desse governo, tem sido, assim, em vez de investir nos CAPs, na saúde pública, na saúde mental pública, investir em outros Que é mecanismos. um retrocesso, né? Mas aí eu tô falando até de mentalidade, assim, não é nem de serviço, é a mentalidade manicomial, né? Por Uhum. quê? Qual que seria um modelo não manicomial para lidar com a Covid, né? Que é fazer o que Foucault propôs, né, com relação à loucura. Quer dizer, nós temos que escutar a loucura, nós temos que entender o que ela diz também sobre nós, né? A loucura, ela está dizendo sobre nós, ela não é uma estranha que precisa ser negada ou isolada. A gente precisa trazer a loucura para nós, porque ela também pode nos ensinar sobre, inclusive sobre as nossas próprias dificuldades, nossas próprias diferenças, né? E eu acho que isso que a gente exatamente não está fazendo nessa situação agora com a Covid, né? Porque na medida que a gente acha que a única solução, o governo, né? Acha que a única solução é ter um remédio que elimine, né? A gente não está escutando. Por exemplo, tem uma coisa muito, muito curiosa, né? Ah, o remédio para o Covid, né? O que combate o vírus é oxigênio. Pensa isso em termos, né, da nossa relação com o clima, por exemplo, que é exatamente o que a gente tem feito anos e anos e anos, que é, né, jogar na atmosfera, né, gás carbônico e acabar com a camada de ozônio, né? Quer dizer, é destruir o nosso ar, né? Ele está contaminado, né, de coisas. Quer dizer, olha só, um vírus que avisa pra gente que a gente precisa de oxigênio, que precisa de uma casinha assim, né? Agora eles estão Tão significativo isso, né? muito. Quer dizer, olha só, a gente precisa escutar isso, né? A gente precisa escutar um vírus que depende que a gente respire oxigênio puro. Não é qualquer coisa. Isso não é completamente sem sentido. Isso tem um significado. Um vírus que te ensina que não adianta você cuidar da sua saúde se as pessoas da sua comunidade não cuidarem também. Olha só que ensinamento que é isso, né? Que perspectiva que isso, de entender que a saúde não é um problema individual, que a saúde é um problema coletivo. Não adianta 10 pessoas terem saúde. Se 200 não tiverem, não adianta 200 tiverem saúde. Se uma não tiver, ela é suficiente para contaminar o resto. Quer dizer, entender uma perspectiva de saúde que não pode ser uma mercadoria que você vende para alguns poucos, né? De que ela precisa ser uma coisa partilhada, coletiva. Quer dizer, quantas coisas que nesse momento a gente poderia estar escutando, né? Se a gente não tivesse com o governo que adotasse uma política manicomial para o Covid, nesse sentido, né? De negação, né? De rejeição e não de uma política não manicomial, que seria essa, uma política que sim, que ela cuida, né? Que ela entende que é um problema, sim, que precisamos cuidar, mas que ela traz, né, aquilo para a escuta, né? De compreender o que seria, né? Uhum. Outra coisa que eu achei muito curioso, né, que me fez pensar, é que a gente sabe que os loucos foram internados, né, nos grandes manicômios, que são os hospitais gerais, né, na Europa, com a chegada do capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo precisava de pessoas produtivas, né, que fizessem rodar, né, a mecânica capitalista, e aqueles que não serviam para isso, os rejeitados, eram enfiados dentro do manicômio. Quer dizer, a economia
precisava circular e para isso precisávamos prender. E hoje, o que é exigido de nós é o contrário, né? É que para a economia funcionar, nós precisamos sair do nosso isolamento e trabalhar, né? Como que, de algum modo, né? Tanto para nos jogar para dentro quanto nos tirar para fora, como que a economia, né, no sentido, né, de uma sociedade capitalista, como que a economia governa as nossas vidas, né? E aí a gente vê, né, também um governo, no caso do Brasil, né, não é o caso de outros países, tem muitos outros países que compreenderam, né, a gravidade da situação e entenderam que a vida é muito mais importante que a economia, né? Mas aqui, né, numa perspectiva de que o mais importante é a economia e não. O mais importante são os CNPJs e não os CPFs, né? Como disse o próprio presidente, vão morrer muitos CNPJs, né? Falou. É, O Então, assim, capitalismo são muitos números, né? Não são pessoas, não isso, tem aí essa fica relação, né? o apego com a economia, com né, o financeiro, né, com as empresas, né, com as empresas que vão quebrar, muitas empresas vão quebrar, né, e as pessoas que vão morrer, não importa, né? Então, assim, é, então é muito, muito interessante pensar isso, né, que o mesmo capitalismo que um dia botou para dentro, né, botou em reclusão as pessoas que não serviam, né, para funcionar a roda capitalista, hoje querem nos arrancar de casa para ir trabalhar porque precisa fazer girar a economia, né? Então, como que é irônico isso, né? É... E aí, assim, é isso, né? Como eu disse, a gente, numa política não manicomial, a gente precisaria escutar, né? O que que diz essa pandemia. Tanto no sentido do próprio tipo, né, de vírus, como eu disse, né, um vírus que faz a gente precisar de oxigênio, é muito significativo isso, né? Mas ao mesmo tempo um vírus coletivo, né, que nos mostra o quanto que a saúde é uma é um bem coletivo, né? O quanto nossa saúde mental é um bem coletivo, né? Apesar da loucura, né? Vamos dizer, alguns, né, serem aqueles receptores, né, como se alguns fossem uma antena receptor da loucura geral, né? A saúde mental ela precisa ser um processo também partilhado, né? Da gente entender que quando alguns estão mal, né, também subjetivamente, isso repercute na saúde mental de outros, né? E o inverso também. Uhum. Outra coisa interessante, né, é que, como eu disse, a gente transformou nossas casas em pequenos manicômios ou no isolamento, para quem mora sozinho, né, virou um manicômio solitário, né, como se estivesse na solitária, né, ou no manicômio da própria família, né, da gente também percebe, né, nesse contexto, o quanto que o nosso núcleo familiar também pode ser adoecedor, né? O quanto que a família não é aquele ideal que a gente imagina, né? Que a gente. Porque aí cada um estava no seu trabalho, as crianças estão na escola, então a gente não. E agora ter que conviver nessa família também, né? Ter que vê-lo de perto demais, o quanto isso também pode ser, né, enlouquecedor e adoecedor. Uhum. Agora, imagina as pessoas que eram condenadas a essa reclusão dentro de um lugar cheio de pessoas estranhas, né? E sofrendo violência de todo tipo, né? Bom, outra coisa, né, que eu acho que essa pandemia, né, nos ensinou e que a luta antimanicomial já havia nos ensinado, né, é que se há um sofrimento, se o sofrimento é individual, talvez a coisa que a gente mais sinta, né, individualmente é o sofrimento. A gente se sente muito solitário quando está sofrendo, né? O sofrimento é algo muito, muito solitário, né? Muito individual. Toda forma de luta, né? Toda forma de, de para lidar, né? Com o sofrimento, né?
nesse campo, né, da luta antimanicomial, por exemplo, a gente entendeu que era um trabalho coletivo, né? Então, o sofrimento é individual, mas o nosso trabalho de luta foi isso, foi de coletivizar isso, de entender que nós não íamos, né, enfrentar o manicômio se a gente ficasse só presa no sofrimento de cada um ali, né? Então, a gente precisou se unir, né, junto com familiares, usuários, né, trabalhadores, a gente lutou e fez um coletivo, e esse coletivo propôs uma mudança. Então, acho que isso também nos ensina um caminho, né, para essa situação que a gente está vivendo, né, de que qualquer forma de luta que a gente pensar, não só com relação à Covid, né, quanto relação à própria situação, né, de governo que a gente está passando, situação política que a gente está passando, a gente só vai fazer isso coletivamente, a gente não vai fazer isso individualmente. Então, a gente precisa coletivizar essa, esse movimento, né, contra, né, como eu disse, a pandemia e o pandemônio, né? Então, a gente precisa entender a força do movimento coletivo, como a gente fez, né, na luta antimanicomial. Não sei se vocês sabem, né? Antes de chegar o movimento Sem Terra, né, que hoje é o maior movimento social do Brasil, antes do movimento Sem Terra, o movimento nacional de luta antimanicomial foi o maior movimento social do Brasil. Ele é um movimento grande em termos de número, em termos de potência, né, de força de mudanças, porque ele não fez uma mudança só, né, no campo estrito do manicômio. Ele fez uma mudança de paradigma social mesmo, de pensar, inclusive junto com a mudança toda da saúde coletiva, né? De como que a gente via a saúde, né? Que é isso que eu falei, né? De pensar a saúde não só no campo individual, mas no campo coletivo. E quão importante é a gente relembrar essa data, né? Ano após ano, para que isso continue, para que as coisas ainda que precisam ser mudadas, com o coletivo, a possibilidade, né? Sim. E é por isso que a gente teve um tempo, né, que a gente meio que tava, achamos, né, nós da luta, que, ai, né, porque, na verdade, o que aconteceu? Nesse processo todo, todas as nossas propostas, né, de mudanças viraram lei, ou seja, elas realmente se atualizaram em leis, portarias, né, do SUS, do SUAS, né? Então, assim, era o melhor dos mundos, porque nós conseguimos tudo que era do campo do movimento político se transformou em lei, ou seja, transformou na ordem do dia dos governos, né? Então, é como se a gente tivesse assim, não temos mais, os CAPs foram só se multiplicando, tiveram portaria própria com financiamento próprio, né? A RAPS, né? Então, toda a política do SUS, né? Do SUAS foi incorporada nisso, né? As mudanças nas políticas de encarceramento, né? As políticas ligadas, né? Obviamente, né? As pessoas com transtorno mental. Então, a gente estava num processo que a gente imaginava que isso não tinha como retroceder mais, era só continuar caminhando, né? E aí a gente, né, vê com essa perspectiva agora desse governo federal o quanto que isso é frágil, né? O quanto que o manicômio está ali à espreita para voltar a qualquer momento. Né? Por isso que eu falei anteriormente, o manicômio não é simplesmente um prédio, é um modo de pensar. O manicômio não é um lugar, é um modo da gente lidar com as coisas, que é esse modo que eu disse, né? Que é achando que a gente vai lidar com o problema, eliminando ele, tirando ele de perto, escondendo ele, né? Então, essa é a mentalidade que a gente fala, a mente manicomial, a mentalidade manicomial. Então, ela está a qualquer momento ela pode voltar, né? Ainda que a gente tenha derrubado, por exemplo, todos os muros, eles podem voltar a qualquer momento, né? Porque esse é o modo fácil, né? Supostamente fácil de resolver as coisas. Eu tenho um problema, eu vou lá e elimino ele, né? Então, agora, o modelo não manicomial, ele é mais difícil, ele é mais trabalhoso, né?
ele demanda a mobilização das pessoas, ele demanda luta coletiva, ele demanda estudo, ciência, pesquisa, ele demanda lidar com as diferenças, ele demanda processo democrático, que não é fácil, demanda diálogo, conversa, argumento, né? Então dá muito mais trabalho. É muito mais simples, né? Que é exatamente né, o que o Bolsonaro faz, ele ir para a TV e falar assim, não, nós temos esse remédio aqui, que é a cloroquina, que vai resolver. Assim, é fácil, né? Vende fácil, entende? Comunica fácil. Então, o manicômio, ele está à espreita, né? A qualquer momento. E assim, E, pode. e Rita, como que é assim, com 20 anos trabalhando na saúde mental? Como que é essa experiência? Como que é esse ritmo de trabalho? Como que funciona assim? Perguntando, uma pergunta assim, porque nem todos os estudantes têm a possibilidade de fazer estágio nesse campo, né? Uhum. Então, eu acho isso muito importante você compartilhar conosco. Tá bem. Então, eu no ano passado eu encerrei as minhas atividades no CAP, né? Eu estou em processo já de aposentadoria. Mas até o ano passado eu estava trabalhando. É... Bom, é um trabalho muito gratificante, assim, né? Eu me encontrei nesse trabalho, né? É um trabalho que realmente fez sentido na minha vida, em todo, né? E é isso, né? Você lida com pessoas, o sofrimento humano é algo que te convoca muito, né? Mas o CAPS nos dá ferramentas e perspectivas, né, onde o sujeito pode ser escutado junto, né, com a sua família, né, Uhum. com possibilidade de laço com o trabalho, né, ele pode, dentro do próprio CAPS, né, são propostas oficinas terapêuticas, né, atividades coletivas, em grupo, né, arte, música, literatura. E, aliás, é tudo isso que hoje também está fazendo diferença para nós, né? Nós que estamos enclausurados nas nossas casas, o que a gente fica procurando? As lives, né? Para a gente assistir de música, né? Os livros que a gente lê, os Netflix que a gente assiste, né? As conversas que a gente mantém. Então, assim, na verdade é muito interessante isso, porque a gente está provando agora, né? Que de fato é isso que cura, né? Não adianta você trancar uma pessoa e simplesmente dar remédio para ela, né? E pronto, que ela vai se curar. Não vai, né? O que vai curar, né? De novo, né? Não é eliminar a Questão loucura, social, né? é interação social, é arte, música, que é tudo que a gente faz no CAPS, né? Arte, música. Eu, eu tenho dupla formação, eu sou formada em educação física e psicologia. E aí eu consegui, né, juntar as duas coisas. Então eu trabalhava com oficina de atividade física com os pacientes. Então a gente jogava futebol, a gente fazia caminhada, a gente fazia dança, ginástica, né? Então é isso, né? Que é exatamente isso que a gente sente falta agora, nesse momento, né? Como que a gente está dentro da nossa própria reclusão, mas as coisas que as pessoas estão buscando, né, para poder se manter equilibrado, né, estáveis, né, psiquicamente, é isso, né? É música, como eu disse, né, é procurar uma atividade física dentro de casa. Eu não posso, né, fazer na academia, mas estou fazendo na minha própria casa. Os laços, né, que a gente está tendo esse privilégio, né? Nós somos uma geração que tem, né? A gente sabe que essa situação já aconteceu ao longo da história em várias épocas, né? As pandemias, mas é a primeira vez que a gente tem o privilégio de ter internet a nosso favor, né? A gente pode fazer lives como a gente está fazendo agora, se comunicar com parentes, né? A gente pode fazer aula, né? Cursos, né? Então, assim, e é isso que está salvando as pessoas, né? É essa possibilidade de manter o laço social, ainda que, né, que a gente está dizendo que a gente está em isolamento físico, né? Mas não isolamento social, não necessariamente isolamento social. A gente pode manter a proximidade social mesmo com o isolamento físico. E é exatamente isso que o CAPS promete, né? É garantir
a presença do laço social, porque sem isso a gente não. O ser humano não é nada sem laço social, ele não é nada sem se relacionar com o outro, né? Tanto no nível da comunicação quanto em todos esses outros, né? Porque é, por exemplo, a arte do que uma forma de se comunicar também, né? A arte é uma forma de se comunicar, a música, né? Ah, o próprio trabalho, né? É engraçado, porque a gente também tem ouvido, nossa, nunca pensei que eu ia ter vontade de ir sair para trabalhar, né? E é muito curioso, porque a gente via isso nos CAPs, né? Porque os pacientes, eles eram doidos para trabalhar. Nossa, eu queria tanto trabalhar. Mas por isso, né? Porque trabalhar nos dá essa sensação de que a gente está às vezes não é nem o trabalho em si, mas a gente sai de casa, a gente se relaciona com pessoas, a gente se sente que aquele nosso trabalho, né, tem uma importância social, que a gente faz um trabalho que seja importante para outras pessoas, né? Então, assim, como que tudo tá. A gente está vendo isso tudo se repetir, né? E a gente achava engraçado, porque o trabalho nem sempre, né, visto, para a maioria é visto como uma coisa ai, pesada, né? Ai, trabalhar é horrível, trabalhar todo dia, trabalhar. Mas aí a gente, né, trabalhava no CAPS e via, né, os pacientes pedindo, né? Eu queria tanto trabalhar, eu queria poder trabalhar igual você, eu queria poder. Era tão bom quando eu conseguia trabalhar, agora adoeci, não consigo trabalhar mais, né? Então, inclusive, ao contrário do que muitos pensam, né? Eles, assim, o sofrimento maior deles era terem aposentado eles não queriam ter aposentado, eles queriam estar trabalhando, porque eles sabem que eles não trabalhavam exatamente por conta do adoecimento e por causa do preconceito, né? Ninguém quer dar trabalho para doido, né? É o que eles falavam. Eu fiquei doido, ninguém dá trabalho para doido. Então, assim, como também que o trabalho, né, o resgate, né, da cidadania pelo trabalho, né? Então, a gente tem quase Inserção todos os CAPs, né? cultural, né? Inserção cultural, inserção pela vida do trabalho. A gente tem vários CAPs que tem, né, cooperativas de trabalho, né, de trabalho para oferecer, né, modos de trabalho, né, adaptados, né, e que sejam inclusive aqui de Fora tem a Trabalho Arte, né? Que é Uhum. uma, Muito que é uma, legal, né? que é Bacana. um grupo, né? De usuários familiares que eles fazem lá o artesanato, vendem, né? E tal. Então, assim, como que o trabalho é importante, né? Como que todos esses laços são importantes. E o CAPS é isso. É como se a gente ali numa situação micro, né? A gente reproduzisse. Inclusive, eles falam muito isso. Aqui é minha segunda família. E para muitos, eles falavam assim: aqui é a única família que eu tenho, é a primeira família, porque a minha não era, né? Então, assim, por que o CAPS é uma casa? Por isso, porque ali a gente reproduz, né? O trânsito de uma casa, o que, que tem numa casa, numa família, né? As pessoas convivendo, né? Tem a cozinha, eles almoçam, passam o dia, né? Então reproduz tanto o campo menor familiar, né? Quanto reproduz todas essas nossas tentativas com o laço, né? Que é isso. Oficina de arte, de música, de pintura, atividade na rua, aprender a andar de ônibus, aprender a fazer conta, voltar a estudar, voltar a trabalhar. Quer dizer, então, tudo isso é incluído nesse processo de tratamento. Por isso, porque a gente entende que o sofrimento mental é algo que demanda, né, o tratamento do laço social, né? Entendendo que, como eu disse, né, por mais que exista algum comprometimento orgânico, o comprometimento real mesmo, que faz de fato as pessoas sofrerem, é isso provocar perda de laço nelas, elas não conseguirem se relacionar, não consigo namorar, não consigo trabalhar, não consigo. Essa é a queixa, né? Não consigo, não me casei, não, entendeu? Não tive filhos, né? Então o trabalho todo da saúde mental foi nesse sentido, de possibilitar que essas pessoas, como a gente diz, sofressem das coisas normais que a gente sofre, né? Era engraçado a gente perceber que eles queriam estar sofrendo das bobeiras que a gente sofre, né? Das nossas brigas de família, do nosso que o patrão é um saco, né? Mas
eles não tinham nem esse direito, né, de fazer isso. Para a gente, às vezes, é um peso, né? Mas para eles era uma novidade, né? Eu adoraria estar agora triste porque briguei com meu patrão, né? Nem isso eu posso, porque eu nem sou aceito numa empresa para trabalhar porque eu sou louco, por exemplo. Então é bastante interessante assim que esse momento esteja atualizando, né, o CAPS para todo mundo agora, né? Todo mundo está podendo entender o que que se faz no CAPS, que é isso, né? É trazer laço social para as pessoas. E aí, da forma como cada serviço inventar, o CAPS é interessante, porque é um serviço que permite muita inventividade de cada característica, de cada localidade, né? Do tipo de cultura que tem naquela cidade. Ele pode absorver aquilo tudo, né? A forma como aquela comunidade lida, né? No seu laço social, o CAPS ele pode, né? Aproveitar daquilo que a cultura já tem, né? Para poder também promover isso para os seus usuários, sabe? Então, isso varia muito, né? Não é um serviço que é igual em todo lugar, em toda cidade. Então, vai depender do que aquela cidade oferece também. Então, o CAPS é um pouco uma reprodução, né? Também. Se ele é um bom CAPS, né? Ele reproduz ali naquela microcomunidade o que a cidade oferece no campo maior, né? Eu acho que eu falei bastante. Queria ver se alguém deixou alguma pergunta. Aí, se teve Então, alguma tem algumas pergunta. perguntas que foram da caixinha dos stories que a gente colocou ontem. Que um pouco assim, você já Algumas eu já até, falou, algumas já respondi. Aham. mas eu acho assim que algumas podem voltar, né? Como ficam os manicômios judiciários na luta antimanicomial, né? O contexto dos hospitais, que tem a aula psiquiátrica em meio à pandemia. Então, assim, eu entendo, né, que e é por isso que aí a gente precisa, tem que perceber como que isso não tem que existir, né? Por exemplo, essas pessoas, manicômio judiciário, né, inclusive prisão, né? A gente precisa superar esse modelo, né? Então, isso demonstra mais ainda, porque é isso, né? No lugar onde as pessoas estão coletivamente reclusas, se entra um ali contaminado, vai contaminar todo mundo e, né? E se a pessoa está fragilizada de algum modo, né? Numa situação já fragilizada, é morte certa, né? Então, assim, isso demonstra o quê? Que esse é o modelo de isolamento, né? De acúmulo de pessoas para isolamento, é um modelo que a gente precisa superar. E isso serve tanto para o manicômio quanto para a prisão, né? Nós precisamos superar o modelo das prisões, a gente precisa superar um modelo manicomial, que, né, que já está a caminho, mas ainda temos alguns, né? Ponto. Agora, a forma como esses manicômios estão tratando e essas prisões estão tratando é da forma como a gente está tratando mesmo, né? Não tem diferença. Higiene, isolamento, né? Eles estão. Eu sei, por exemplo, que eu tenho uma comunidade terapêutica que eu conheço e que tem uma pessoa conhecida que está lá e que está proibida a visita, por exemplo, né? Então, não pode ninguém de fora visitar, porque eles estão confinados, né? Então, não pode ter contato com fora, eles estão evitando qualquer tipo de contato. Então, assim, mas isso não é algo que possa ser uma medida, vamos dizer, humana, né? Humanizada. Não, né? Quer dizer, olha a resposta que se tem, é isolar mais ainda, né? É, Porque o modelo é equivocado, o modelo é errado, né? Então, é, qualquer modelo asilar, o único tipo de tratamento para uma situação dessa é essa, é isolar mais ainda. Não tem outro recurso. Mas é um péssimo recurso. Então,
de novo, se a gente escutar o que o Covid está dizendo para a gente, ele está dizendo, olha, tá vendo? Esse tipo de modelo asilar não é fracasso. Se vocês estão pensando em, lógico, se eu estou pensando em gente, estou pensando, né? Se eu estou pensando que os presidiários têm direitos, né? Se eu estou pensando que as pessoas, né? Porque infelizmente, né, a gente sabe que tem pessoas que, que ótimo, tomara então que pega lá mesmo e mata todas as pessoas que estão presas lá, tô nem aí, entendeu? É bandido mesmo, a gente sabe que tem gente com essa mentalidade. É, Mas se eu tenho uma mentalidade, né, de que são pessoas que têm direitos, são pessoas que precisam ser cuidadas, é isso, o Covid está avisando, olha, não serve. O modelo de isolamento social não serve para ninguém, né? Pra ninguém. e como que essa população, né, Rita, essas pessoas que estão nesses lugares, ou mesmo até os moradores de rua, eles estão muito à mercê, né? Eles, assim, não existe muita política pública, porque não fazem muito por eles, né? A gente tem, pelo menos tinha, né? Uma política de SUAS, né? Nós temos uma política de SUAS que hoje tem um olhar para essa Então, assim, população. nesse momento, assim, tá um pouco parado nesse sentido, não? Não, eles estão, quem tem o movimento da população de rua está bastante ativo, eles estão, né, nas ruas, Uhum. estão dando alimento, né? Porque tem isso, essas pessoas dependem do trânsito das pessoas para dar dinheiro, para dar alimento. Então, assim, se tem, não tem ninguém circulando na rua, essas pessoas então, essas atividades, né, estão acontecendo, sim, né? De levar máscara, condições de higiene, instalar lugar para Mas continuam na lavar a rua, né? Tem mão. o cuidado que deveriam ter, né? Agora é isso, né? A gente está num momento que é um momento de desmonte da política pública, todas as políticas públicas. Então, a gente está pegando, né, tanto do SUAS quanto do SUS, né? Então, a gente tem Então, de novo, né? É um, é um, um governo que pensa assim, né? Qual que é a mentalidade? Então, pega todo mundo que tiver que pegar, quem tiver que morrer, vai morrer, e quem não morrer, tá imunizado. Essa que é a política, né? E para curar é um remédio lá que eles elegeram essa cloroquina, que a gente sabe que não, né? Que não tem comprovação nenhuma. Então, essa é a política simplista, né? Não tem muito. Agora, os municípios que têm, né, que tem ainda funcionante o SUAS, né, que tem programa para morador de rua, eles estão super preocupados e atuantes. Agora é isso, né? Aí tem, por exemplo, de novo, temos então que arrumar um lugar para botar todos os moradores de rua isolados no lugar. Quer dizer, pelo contrário, né? Se eu tiro essas pessoas da rua que estão ao ar livre e boto elas confinadas num lugar, aumenta o risco delas pegarem. Olha só que legal, esse vírus ele faz a gente escutar um monte de coisa, né? É verdade. Porque já houve essas coisas, né? Teve uma ideia lá de colocar num barco, né? Interessante também, num navio, que resgata, né? A primeira forma de exclusão da loucura foi os navios, né? A nau dos loucos, né? O Foucault descreve isso, né? Então colocava os loucos todos no navio e jogava rio adentro, né? Para ficar navegando. Então, assim, de novo, pensou-se nessa ideia. Vamos recolher as pessoas que estão abandonadas na rua e vamos socar dentro de um lugar, né? De um navio, sei lá onde. Quer dizer, a gente não tá. Na verdade, a gente está tirando da nossa vista só. Mas a gente não está ajudando essas pessoas, porque qualquer lugar que elas fiquem confinadas, elas estão em risco maior do que na rua, supostamente. Até Muito porque é uma coisa pertinente. interessante também, que a gente não chega perto do morador de rua, né? Nós, cidadãos contaminados, né? Porque essa contaminação é interessante, ela começa do rico para o pobre, ela faz o inverso, né? Do que em geral esse Covid é muito muito interessante assim nisso também. Ele começa, né? Ele começa nos países ricos de uma população mais rica e ele vem das pessoas que viajam
e avião, né? Então ele chega dos mais ricos para os mais pobres. Então, supostamente, a população de rua é o último reduto, né? Porque ninguém mantém proximidade de 1 metro, de menos de 1 metro de um morador de rua. Raramente você cumprimenta um morador de rua com a mão. Muito poucos fazem isso, né? Então você, no máximo, entrega a moeda assim de longe, né? Então, assim, Muito inteligente isso, muito nós, pertinente a colocação. nós somos o agente que pode contaminá-los, entendeu? Então, assim, são muitas coisas que esse. Por isso que eu assim, o meu maior convite nessa live é a gente conseguir pensar o quanto o modelo não manicomial é um modelo mais trabalhoso, mais difícil, né? Mas ele que é o modelo mais interessante para a gente lidar, inclusive com a Covid, né? Convidar, dizer que ou seja, quando eu falo modelo não manicomial, eu não estou falando só de doença mental. Qualquer coisa eu posso lidar na minha vida do modelo manicomial, que é esse. Excluo, tiro da minha, né? Elimino, tiro do meu olhar, prendo, sei lá. Em qualquer situação da minha vida, eu posso lidar de modelo manicomial, a mentalidade manicomial, né? E Uhum. qualquer situação eu posso lidar desse modelo não manicomial, que é esse que me faz pensar, de entender, né? De pensar a política da coisa, o movimento da coisa a partir de um modelo manicomial, que é esse, né? De escutar o que esse vírus está dizendo para a gente, né? O que Muito é a situação da pertinente. quarentena, né? O que é a situação da pandemia, né? Uma pandemia, né? A primeira da nossa geração, né? Que é a nível mundial. Quer dizer, o que isso tudo está dizendo para a gente? Não é só, não vai ser só eliminar o vírus. Nosso grande problema Perfeito. não vai ser eliminar o vírus, né? Não vai ser Muito criar uma vacina. pertinente. Oi? É muito pertinente, eu acho muito importante essa discussão nossa. E Uhum. como que foi interessantíssimo a gente colocar a saúde mental, luta antimanicomial no isolamento social, né? De a gente fazer essa associação. Foi muito, assim, muito bom. E o nosso tempo está acabando, Tá bom, já né? está me Uhum. dizendo aqui. Uhum. E aí eu queria que você fizesse as considerações finais, né? Já te agradeço em nome da Jetsi, toda a disponibilidade, atenção conosco. Muito obrigada por tantas colocações que você fez que foram muito importantes, assim. Quando falava, eu ia pensando, falando, nossa, que bacana essa associação. E é importante ser desse dia, né? A gente conversar nesse dia. Então, eu te agradeço mais uma vez e eu peço que você comece as considerações finais para que a gente possa Tá bom. encerrar. Quanto tempo que eu tenho aí, você sabe? 5 minutos? Não fala 15 não, né? minutos, não. 5. Deve ter 5. uns 5, assim. É, porque costuma apagar, assim, depois de uma É hora, uma sabe? live acabar. Tá bom. Bom, então, eu que agradeço, então. Gostei muito também de poder falar desse tema, né? O tema da luta é um tema que sempre me motiva muito, né? Dessa vez eu tentei falar não uma coisa repetida que a gente fala todo ano, mas eu acho que não dá para não falar nesse contexto, né? E aí eu pensei nisso. E só queria dizer isso, né? Que o manicômio, ele era um gestor da morte, né? É isso que ele fazia. É um gestor da morte. Tanto a morte subjetiva das pessoas, né, quanto a morte física. Ele gerenciava essa morte para que a gente não enxergasse, né? E a gente precisa muito, né, entender que a gente não pode. Oi? 25 segundos restantes, tá me dizendo ali. Beijo. Numa outra oportunidade eu falo mais. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Rita.